Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então no vídeo anterior a gente viu como a gente pode manipular uma matriz usando ponteiro para ponteiro. No vídeo de hoje a gente vai melhorar aquele código que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então como resumo, a gente fez um código mais ou menos parecido com esse aqui que está na esquerda e a representação do que acontece aqui em alto nível está desse lado aqui. Então, quando a gente cria aqui um ponteiro, esse ponteiro eu estou representando como essa variável aqui. Esse ponteiro ele deve servir para quem? Lembrando do vídeo anterior, esse ponteiro está apontando para esse array, e esse array tem que responsabilidade? O objetivo desse array é relacionar essas três linhas aqui, que vão ser criadas, cada uma delas, por um malloc diferente. Então, o que está acontecendo? É declarada a minha variável P. Então, o P está aqui. É com essa variável que eu vou gerenciar toda a minha matriz. Quando é executada essa linha, esse malloc está criando esse array. Então, esse malloc ele reserva espaço suficiente para armazenar 3 endereços de inteiros, ou 3 endereços de arrays de inteiro. Então, esse malloc reserva esse espaço aqui de memória. Esse outro malloc ele vai reservar esse espaço de memória que permite o armazenamento de 3 números inteiros. O que acontece aqui? Esse malloc vai ser executado, ele vai reservar um espaço que caibam 3 elementos, e aí ele vai retornar o endereço inicial desse espaço. Esse endereço inicial vai ser armazenado nesse elemento aqui, nesse primeiro elemento desse array. É por isso que eu estou usando o asterisco P. P é o valor que está aqui armazenado nessa variável. Asterisco P significa que coloque nesse endereço inicial aqui algum valor. Que valor? O endereço que vai ser retornado pelo malloc aqui. A mesma coisa para essa outra linha. Esse outro malloc, ele reserva o espaço suficiente para caber em 3 números inteiros. Esse malloc vai retornar o endereço inicial desse espaço, e o endereço inicial desse espaço vai ser armazenado nesse segundo elemento desse array aqui. Por isso que eu uso o asterisco P mais 1. O que é P mais 1? Ele vai pegar o endereço que está armazenado aqui, vai somar 4 bytes, né? Porque quando a gente trabalha com aritmética de ponteiros, o mais 1, esse 1 representa uma vez a quantidade o tamanho do espaço. Então aqui eu tenho um espaço de 4 bytes, que é o suficiente para armazenar endereços de inteiros num sistema 32 bits. Então, P mais 1 pegue o endereço que está aqui e some 4 bytes. Então vai dar esse endereço inicial mais 4 bytes. Então, aqui dentro, coloque o quê? O aqui dentro significa o asterisco, né? O aqui dentro significa o quê? Armazene aqui dentro o endereço que é retornado por esse malloc. Mesma coisa para cá. E aí a gente tem aqui a nossa estrutura montada na memória. Agora, o que acontece aqui na atribuição? Na atribuição acontece o seguinte. Lembre-se, sempre comece do parênteses mais interno. Então vamos supor essa atribuição aqui. A gente vai exemplificar esse e a mesma lógica serve para todos os outros. A gente começa sempre pelo parênteses mais interno. O que é P mais 1? P mais 1 ele vai pegar o endereço que está armazenado em P, vai somar 4 bytes, porque é mais uma vezes 4 bytes. Então ele vai pegar esse endereço inicial, que é aqui, vai somar mais 4 bytes e está aqui. O asterisco desse endereço inicial é o valor que está aqui. O valor que está aqui é o endereço inicial desse outro espaço. Agora ele vai pegar o endereço inicial desse outro espaço e somar mais 2. Então ele vai pegar o endereço inicial desse espaço e somar mais 2. Então, mais 1, mais 2. Pronto. O asterisco desse endereço de memória significa o espaço ocupado, cujo endereço inicial é esse espaço aqui de memória. E aí ele vai colocar o 7 aqui dentro. Legal? Vamos ver como isso funciona de maneira um pouco mais formal. Então, quando eu declaro o meu ponteiro, então o meu ponteiro P passa a existir, ele ocupa um endereço de memória. Quando é executado esse malloc, 3 vezes sizeof int asterisco, então ele vai reservar na memória espaço suficiente para armazenar 3 endereços de inteiro.
O que o malloc vai fazer? Ele vai retornar o endereço inicial desse espaço reservado. E o endereço inicial vai ser armazenado na minha variável p. Então, a minha variável p vai armazenar esse endereço inicial aqui. Muito bem? Então, a minha variável p, aqui dentro dela, vai estar o 993320. Não vou deixar esse número aqui para não estragar a estrutura que foi montada. Mas o importante é saber isso. A variável p armazena o endereço inicial desse array. Vamos continuar. Esse malloc vai fazer o quê? Ele vai reservar espaço suficiente para caber 3 inteiros, que representa essa linha aqui, né? Então, esse outro malloc vai reservar espaço suficiente para caber 3 números inteiros. É representado aqui, ó. O que o malloc faz? Ele retorna esse endereço inicial. E esse endereço inicial, eu vou armazenar ele aonde? No asterisco P. O que é o asterisco P? P é esse valor. O asterisco P é vá nesse endereço e coloque algum valor lá dentro. Então, eu vou colocar nesse endereço de memória, eu vou colocar o endereço retornado por aquele malloc. Vamos para essa outra linha. Eu vou ter o meu terceiro malloc aqui. O terceiro malloc vai reservar espaço suficiente para caber em 3 valores inteiros e vai me retornar esse endereço inicial aqui, desse espaço. Ele vai me retornar, então, o que ele vai fazer? Ele vai reservar o espaço aqui representado por essa segunda linha e retorna o endereço inicial desse espaço. O endereço inicial desse espaço vai ser armazenado aonde? Nesse elemento aqui, no segundo elemento desse array. Olha lá, asterisco P mais 1. Esse malloc retorna o endereço para cá, ele vai ser armazenado no asterisco P mais 1. O que representa o asterisco P mais 1? O que é P mais 1? P mais 1 é, pegue o valor de P e some 4 bytes, porque, novamente, estamos usando a aritmética de ponteiros. Então, P mais 1 significa 993324. Nós vamos até o 993324, porque temos o asterisco aqui, né? E aí, no 993324, a gente vai colocar o endereço inicial retornado por aquele malloc. Em outras palavras, coloquei aqui dentro o endereço inicial dessa linha. Mesma coisa, vamos repetir aqui até isso ficar automático para a gente. Esse quarto malloc vai reservar espaço na memória suficiente para que caibam mais 3 números inteiros, que vai representar essa terceira linha. O malloc vai retornar o endereço inicial dele, que é esse aqui representado na nossa tabela. E aonde eu vou armazenar esse valor? No asterisco P mais 2. Vamos lá. O que é P mais 2? O valor de P é esse. Mais 2 significa mais 2 vezes 4 bytes. Então, é esse valor mais 8. Esse valor mais 8 significa 993328. Então, como é asterisco 993328, então eu vou nesse endereço 993328 e no espaço dele eu vou atribuir o valor retornado por esse malloc, que é o endereço de memória. Então, agora, nesse ponto, eu tenho toda a minha estrutura montada. Eu tenho um ponteiro que aponta para um array, e esse meu array armazena em cada posição o endereço inicial de uma das linhas. Agora, quando eu fizer uma atribuição como esta, por exemplo, ó, como é que vai funcionar? Lembrando sempre primeiro do parênteses mais interno. O que significa P mais 1? Eu vou colocar esse 7 aonde? Vamos ver. O que significa P mais 1? Pegue o valor armazenado em P e some uma vez 4 bytes. Então, 993320 mais 4 bytes, 993324. Como é asterisco este endereço, então a gente vai em 993324 e pega esse valor. Por isso que tem o asterisco P mais 1. O asterisco do P mais 1 significa que ele vai vir nesse endereço e pegar esse valor. E o que eu faço com esse valor retornado? Eu somo mais 2. Só que como é aritmética de ponteiros, então eu vou pegar esse valor e somar mais 2 vezes 4 bytes, 8. Então, esse valor aqui, esse endereço mais 8 bytes, vai ser 993310. Então, eu vou agora no endereço 993310,
E como tem um asterisco aqui, então eu vou no 993310, vou no espaço reservado, cujo endereço inicial é 993310, e o que eu faço? Coloco o 7 lá. Pronto. Coloquei o valor 7 no endereço de memória correto. Reparem que ele representa o terceiro elemento do meu segundo malloc. Ó, esse aqui é a minha primeira linha, essa aqui é a minha primeira linha, essa aqui é a minha segunda linha e essa é a minha terceira linha. Então, se essa é a representação da minha segunda linha, eu estou colocando o 7 no elemento 0, 1, 2, ou no terceiro elemento, né? O elemento cujo índice é 2, ou a terceira posição do meu espaço aqui. Certo? Então, seria a matriz 1, 2. Agora, a gente vai ver como a gente poderia trabalhar com o scanf. Eu coloquei valores fixos aqui nos espaços de memória. Agora eu quero ver como é que eu faço para trabalhar com o scanf. Esquece um pouquinho esses ponteiros aqui. Vamos esquecer um pouquinho esses ponteiros. Vamos lembrar como é que a gente trabalha com uma variável comum. Uma variável comum, uma variável do tipo inteiro, para eu usar um scanf, eu tenho que passar o endereço dessa variável, certo? Olha lá. Quando eu declaro uma variável do tipo int e vou executar o scanf, eu tenho que passar para o scanf o endereço da minha variável. Por quê? Porque eu tenho que passar a minha variável por referência para que a minha função scanf utilize o endereço dessa variável para colocar um valor lá dentro. Então, quando eu passo para o scanf o endereço de A, eu estou passando para o scanf o endereço da minha variável, e aí aquilo que o usuário digitar vai ser colocado nesse endereço de memória. Se ele digitar 10, vai ser colocado um 10 aqui. Muito bem. Agora, vamos supor que eu esteja trabalhando com ponteiro, asterisco P. Vamos supor que esse ponteiro aponte para A. Então, P recebe o endereço de A. Na memória, o que vai acontecer? Na memória, eu vou estar declarando então a minha variável P. Ela vai ter um endereço qualquer de memória. Por exemplo, esse endereço de memória. E a minha variável P, de acordo com a linha 10, vai receber o endereço de A. Como a gente viu nos vídeos anteriores, se eu quiser usar o scanf para colocar um valor aqui no espaço da variável A, eu posso ou passar dessa forma o endereço de A, que eu estou passando 55FF100, que é o que me interessa, mas eu posso passar também o valor de P. Não é o endereço de P, é o valor de P. Por que isso funciona? Porque eu estou passando para o scanf o valor de P, e o valor de P é o endereço de A. Então, o scanf, quando o usuário digitar alguma coisa, ele vai colocar esse alguma coisa nesse endereço, 55FF00. E onde é que está esse endereço? Aqui. Se o cara digitar 10, tem um 10 aqui. Legal? E se eu quiser usar o meu ponteiro para atribuir um valor diretamente? Asterisco P recebe 15, por exemplo. Por que isso funciona? O que é P? P é esse endereço. E o que é asterisco P? Asterisco P é o espaço apontado por esse endereço aqui. É esse espaço aqui. Então, eu estou colocando 15 aqui. Ou, de outra forma, asterisco P significa o valor da variável apontada por P ou simplesmente o valor do endereço apontado por P. Muito bem? Então, reparem que se eu for colocar um valor de forma fixa, um valor fixo, eu uso o operador de desreferência. Se eu usar um scanf, eu não uso o operador de desreferência, porque o que eu estou fazendo aqui é uma passagem por referência que representa o endereço da variável A. Por que isso é importante? Porque o conceito aqui é o mesmo, olha lá. Se eu quiser um scanf para colocar um valor na posição 1, 2 da minha matriz, o que eu vou fazer? Scanf D, vírgula. Agora é só colocar asterisco P mais 1 mais 2. Pronto.
Basta isso. O que eu fiz no fim das contas? Simplesmente tirei esse asterisco aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Se eu colocar um valor direto usando esse ponteiro, eu simplesmente uso esse operador de desreferência, que é esse aqui. Se eu vou usar um scanf, é só eu tirar esse operador de desreferência, que foi o que eu fiz aqui. Olha lá, se dessa forma ficar mais claro para vocês, ó, eu peguei exatamente o que estava lá e tirei o operador de desreferência mais externo. Como é que isso funciona? Vamos ver aqui na nossa tabela. O que eu tenho que passar para o scanf? Primeira coisa, eu preciso saber o que eu tenho que passar para o scanf. Eu tenho que passar para o scanf o endereço inicial desse espaço de memória. Esse endereço inicial aqui, ó. Esse endereço inicial desse espaço de memória. Vamos ver se é o que eu estou fazendo. O que é P mais 1? P mais 1 é pegue o valor de P e some 4. Então, é o endereço 993324. O asterisco P mais 1 significa o valor que está no endereço 993324, que é este valor. Agora, a este valor, eu vou somar 2. Então, a este valor eu somo 2. 993308 mais 2 vezes 4 bytes, porque esse mais 2 representa 2 espaços de inteiro. Então, eu tenho que somar 8 a esse espaço. 993308 mais 8 dá 993310. Então, eu estou passando para o scanf o 993310. Quando o scanf receber esse valor 993310, o que vai acontecer? O usuário vai digitar alguma coisa e esse valor digitado pelo usuário vai ser armazenado no endereço 993310. Se ele digitar 7, vai ser armazenado o 7 aqui. Esse 993310 representa o quê? O endereço inicial deste espaço de memória. Muito bacana, né? Agora, vamos ver como a gente pode melhorar esse código de forma ao usuário poder entrar com os 9 valores que representam a minha matriz. Então, eu tenho aqui essas linhas de código que, uma vez executadas, vão montar essa estrutura da minha matriz. Agora, eu preciso criar o código que vai ser responsável pela leitura dos valores que o usuário for digitar. Veja bem, como é que eu vou fazer esse meu código? É bastante simples. É, de certa forma, muito parecido com o que a gente faz com uma matriz, quando a gente vai populacionar uma matriz. Reparem que esse índice aqui, ó, esse índice aqui, ele conta 0, 1, 2. E esse outro índice também conta 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. O que está acontecendo aqui? É só eu criar um laço for mais externo, cujo contador vai representar esse aqui, ó, esse índice. E um outro laço for mais interno, cujo contador vai representar este índice aqui. Então, se eu simplesmente fizer dois laços for, int i começa valendo 0, enquanto i for menor que 3, porque eu quero que eles contem de 0 a 2. I mais mais. E um laço for aqui dentro. Se eu executar isso, o que vai acontecer? O laço for vai ser executado pela primeira vez, o i vale 0. Quando entrar aqui, agora eu vou ter, na primeira execução do laço interno, o valor 0, né, i valendo 0, o j 0. A segunda vez do meu laço for, o i continua valendo 0, mas o j vale 1. Depois, eu continuo tendo o i valendo 0, mas o meu j valendo 2. Quando esse laço for terminar, eu volto para cá, meu i passa a valer 1. Agora eu vou ter 1, 0, 1, 1, 1, 2. Quando acabar esse laço for, volta para cá, o meu i vale 2. Agora eu vou ter o 2, 0, depois 2, 1, depois 2, 2. Quando esse meu laço acabar, ele vem para cá, o i termina, né, porque ele vai passar a valer 3, e acaba o meu laço aqui, os meus dois laços. E aqui dentro é só eu colocar, ó, printf, vamos deixar bacana, ó, digite em d.
vírgula I, vírgula J. Então, cada vez que for executado esse printf, ele vai pedir, né, primeiramente, digite em 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, tá bom? E vamos ao scanf. Então, meu scanf, como é que vai ser? D, vírgula. Se ficar mais fácil para vocês, mantenho esse parênteses mais externo. P mais I mais J. Pronto, é isso. Isso aqui é o suficiente para que o usuário consiga digitar os 9 valores que ele precisa digitar. Agora, se eu quiser apresentar os valores digitados, é a mesma coisa, né? Muito semelhante aqui. Vamos fazer de maneira mais bonitinha, ó. A cada linha, ele pula uma linha. E aqui, na hora de apresentar, barra T. E aqui, sim, eu coloco isso aqui inteiro, ó. P mais I mais J. E deve ficar bonitinho, deve funcionar. Vamos testar. Olha que bonitinho. Funcionou. Está bem bonitinho, está bem bacana. Legal? Mas vamos melhorar esse código. Vamos supor que eu queira trabalhar de forma que esse código aqui fique numa função. Vou tirar esse código daqui. Eu vou chamar ele de populacionar a matriz. E aí eu tenho que passar quem? Eu tenho que passar o endereço inicial da minha matriz, ou o endereço inicial do meu primeiro malloc, que é armazenado na variável P. Agora eu vou criar a função populacionar. Quem vai receber esse valor passado? Um ponteiro também, um ponteiro para ponteiro, certo? Porque se eu estou passando o valor de P e P é um ponteiro para ponteiro, quem tem que receber aqui é um ponteiro para ponteiro. E aqui eu coloco o meu código. Não preciso mudar nada, por quê? Porque eu coloquei o mesmo nome da variável aqui e aqui, tá bom? Se eu quiser fazer a mesma coisa com apresentar, vamos lá, apresentar. Pronto. Vamos executar e ver se funciona. Olha que bacana, funcionou. E para finalizar, vamos supor que eu queira inicializar esses aqui em uma função. Então, o que eu tenho que fazer? Inicializar linhas. O que eu tenho que passar para cá? Parem para pensar. Esse malloc eu tenho que colocar na posição apontada por P. Então, o que eu tenho que passar aqui? Eu continuo tendo que passar o valor de P. Então, quem vai receber aqui é o int asterisco, asterisco P. Ok? Vamos ver o que acontece para ficar claro para a gente. Para a gente não ter dúvida nesse ponto aqui. Quando eu executo o meu código, opa, tem uma variável P, ela é armazenada aqui, bonitinho. Quando eu executo essa linha, o que acontece? É reservado esse primeiro espaço de memória. Esse espaço de memória aqui, vamos apagar aqui. Tá? É reservado o espaço de memória aqui desse primeiro malloc e esse primeiro malloc retorna o 993320. Então, eu estou atribuindo para a variável P o 993320. Então, minha variável P já tem esse endereço aqui. Quando eu inicializar as linhas e passar a variável, o valor da variável P, essa outra variável aqui, vamos chamar de outro nome para não confundir. Pronto. Então, o meu código para aqui um pouquinho, é executada essa função, eu tenho uma variável A aqui, que vai ter um endereço qualquer. Por exemplo, esse aqui. E essa variável A vai receber o valor de P.
Ela recebeu o valor de P. Agora, o que eu faço? Quando eu coloco asterisco A recebe esse malloc, então esse primeiro malloc vai reservar um espaço de memória, então vai representar esse espaço de memória aqui, e vai retornar esse número, esse primeiro endereço do meu malloc. Aonde esse 993314 vai ser armazenado? Olha que barato. Esse 993314 que foi retornado por esse malloc vai ser armazenado no asterisco A. O que é o asterisco A? Asterisco A é pegue esse endereço, vai até ele e atribua um valor a esse endereço. Então, eu estou colocando o retorno desse malloc no lugar certo, que é o primeiro elemento do meu primeiro array que foi inicializado aqui na linha 33. Tudo bem? Então, é por isso que eu preciso passar aqui o valor da variável P. Eu estou passando esse valor, porque esse valor é o endereço inicial desse meu array. Eu estou passando o valor aqui, que representa o endereço inicial desse array. E o retorno dos outros mallocs, eu estou colocando neste array e não no ponteiro. Por isso que eu não estou passando o endereço do ponteiro. Estou passando o valor do ponteiro, que é o endereço desse array. Muito bem? Mas não, vamos supor que a gente queira ir além. Eu quero... Agora vem a parte legal. Eu quero inicializar o meu ponteiro em outra função. Como é que eu faço? Vamos que vamos. Vou chamar de inicializar. Inicializar coluna. Agora que é legal. Olha lá. Agora sim, o que eu quero inicializar é o valor da variável P. Se eu quero inicializar o valor de uma variável, então eu tenho que passar essa variável por referência. Agora que vem a parte legal. O parâmetro que vai receber o endereço de P, ele tem que ser de que tipo? Se eu estou passando o endereço de P, eu estou passando o endereço de uma variável que é ponteiro para inteiro. Se eu estou passando o endereço de um ponteiro para inteiro, quem tem que receber é o quê? É um ponteiro para ponteiro de inteiro. E agora, se eu quiser inicializar, é só colocar asterisco A. Mas vamos lá, vamos executar isso aqui para ver o que acontece na memória. Olha que barato. Quando o meu programa começa, eu tenho a declaração da variável P. A variável P é reservada na memória. Aqui, por enquanto, não tem nada. Eu estou passando o endereço de P. Então, eu estou passando o endereço de P. Para quem? Para a minha variável A. Opa, quando for executada essa função, vai ser declarada uma variável A em algum endereço de memória e ela vai armazenar o endereço de ponteiros para ponteiros de inteiro. Então, a minha variável A vai receber o endereço de P. Agora, quando eu faço esse malloc aqui, ó, esse malloc vai reservar esse espaço de memória, que caibam 3 ponteiros para inteiro, né? Ele vai reservar esse espaço e vai retornar o 993320. Então, esse malloc vai retornar 993320. Aonde vai ser armazenado 993320? Em asterisco A. Vamos ver quem é asterisco A. Se o A é o valor de A, né? É esse endereço aqui, o asterisco A significa vá até esse endereço e coloque um valor nele. Então, eu estou colocando 993320 em P. Por isso que funciona. Muito bacana, né? Coisa de maluco. Mas vejam, isso aqui, pessoal, esse vídeo durou o quê? Em torno de 40 minutos, mais ou menos. Mas são 40 minutos que podem ser necessários uma semana para vocês dominarem esse assunto. Ok? Então, não se sintam pressionados se pareceu muito confuso. Se vocês entenderam as explicações, então basta agora exercitar e fazer por conta própria e revisitar o vídeo se tiver alguma dúvida. Se vocês tiveram dificuldade em entender a explicação, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias até conseguir entender. Tudo que vocês precisam está aí. Está a representação no código, está uma representação mais em alto nível, vocês têm uma representação em um nível um pouco mais baixo. Se vocês têm dificuldade porque
é muita coisa em pouco espaço de tempo, vão pausando. Pausa o que eu falo, pausa as frases, vê o que está acontecendo e não continua até você conseguir entender o que eu estou falando, tá bom? Isso aqui é muito bacana depois que você aprende, né? Depois que você começa a dominar, isso aqui é muito bacana de brincar. Legal? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente termina por aqui, porque ficou longo. E no próximo vídeo, aí sim eu vou explicar para vocês o que significa esse char asterisco asterisco argv. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.